motivo da greve na universidade, na verdade, é o 0% que o SAG ofereceu de aumento para os trabalhadores da universidade. E o que a gente reivindica mesmo nesse momento para a região é a construção de um novo hospital para a nossa região, as 14 UBS que estão faltando na região, que tem no papel, mas na prática não existe. O nosso hospital está saturado e a gente fica dentro do hospital trabalhando o tempo todo, feito uma máquina, feito um autômato, e a gente vai se alienando. Então, essa greve ela trouxe à tona também muitas questões que estão aí por baixo desse tapete, a podridão, que deve ter uma podridão por baixo do tapete aí que a gente não sabe, não fica sabendo. Então a gente quer trazer a população para junto da gente, mesmo porque muitos de nós temos consciência de classe, sabemos a qual classe nós pertencemos. E a história de toda a sociedade, ela é a história da luta de classes, né? O reitor disse que vai deixar congelado 5 anos o salário e a gente solicitou uma negociação, o reitor não negociou. Ele mandou o vice no lugar, né, nas reuniões, só para dizer que não vai negociar e que ele vai manter 0%, já é o 5º zero na mesa. Só que além disso, a gente tem a nossa pauta específica e a geral. Na pauta geral, a gente está pedindo a defesa das universidades, a abertura das contas, né? A população tem direito de saber o que entra, o que sai, porque a universidade utiliza o ICMS, né, o imposto, e a gente sabe que é a maioria da população que paga. A outra coisa é que a gente luta sempre, em todas as greves, todas as pautas, para que a universidade não seja privatizada. No entanto, ela está sendo privatizada por dentro. Tem um grupo, não é tão grande, de docentes que utilizam o espaço público da universidade, instalam as fundações de direito privado e lucram, né, às custas dos estudantes, por exemplo. Os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente da área de saúde, estão denunciando os gastos de verba que é feito com a saúde, né? Por exemplo, se o hospital universitário, se a fundação não atravessasse na verba pública do SUS, teria mais verba do SUS para o hospital universitário atender, para manter o seu nível de pesquisa, o seu nível de extensão, né, à população e o ensino. No entanto, há uns tempos atrás, antes da greve, o hospital estava superlotado e os professores não estão dando conta de dar um ensino de qualidade para os estudantes. A outra coisa, nós estamos lutando para que o reitor não desvincule o hospital e nem o centro de saúde. Eu, por exemplo, trabalho no mesmo setor que trabalha o Fábio Hideki. A gente trabalha distribuindo medicamentos à população no centro de saúde escola da Faculdade de Medicina. E o nosso companheiro Fábio Hideki acabou sendo preso numa das passeatas e eles forjaram a mochila dele dizendo que ele tinha um material explosivo na mochila. Só que a gente sabe que o Fábio Hideki não é assim e ele é uma pessoa assim que no trabalho ele cativa muito as crianças da pediatria. As crianças gostavam muito dele, ele fazia origami, distribuía para as crianças, colocava também lá no posto onde ele atende, no balcão, para distribuir o medicamento. Ele é bastante ingênuo. Apesar de ser muito inteligente, ele é bastante ingênuo e infelizmente ele foi preso e até hoje não saiu da cadeia. A nossa tendência é intensificar a movimentação agora com os estudantes, né? Então essa luta é de todo mundo. Mas o que aconteceu principalmente é que os trabalhadores organizados decidiram nas assembleias de unidade que haveriam piquetes, né? E o piquete ele é apenas um impedimento moral, é você conversar com os outros funcionários que não estão em greve para convencê-los da importância de não estar trabalhando e de estar no movimento. Não existe um impedimento físico, a gente não impede, quem quiser entrar acaba entrando, mas o que acontece é que os funcionários geralmente não entram. Então o reitor entrou com uma liminar na justiça, conseguiu uma liminar de reintegração de posse. É importante ressaltar que a gente não está tomando posse de nenhum lugar, a gente está fazendo os piquetes e, como eu disse, piquete moral. Então ele teve a liminar de reintegração de posse e ontem a polícia veio aqui, tirou nossos cartazes, nossas faixas, todo o material que a gente estava utilizando como divulgação da greve, a polícia retirou e retirou um acampamento que a gente estava fazendo em frente ao CP, por causa da feira de profissões. E também uma outra questão é que o reitor ameaçou cortar o ponto dos grevistas e
E isso se concretizou hoje. Hoje o olerite de todo mundo tá zerado, né? Esse desconto, e colocaram falta pra gente. Deixar claro que funcionário em greve, funcionário público tem esse direito de greve e não pode ser colocado como falta. E o corte de ponto ele só é considerado legal quando a greve é julgada, que não é o nosso caso. O reitor faz 2 meses que estamos em greve, a reitoria não entra na justiça porque ela tem medo, porque ela sabe que é um direito nosso. Não houve proposta nenhuma da parte da reitoria, 2 meses sem proposta, sem negociação. Então, e hoje se concretizou o corte de ponto principalmente dos funcionários de órgãos centrais. Então, o funcionário, a partir desse mês, não vai ter como garantir subsistência e da sua própria família, né? Ele não vai ter salário. Então, é uma questão até de humanidade, de você ver que um funcionário que está lutando por melhores condições de trabalho e contra o arrojo salarial agora vai correr o risco de passar fome. A gente entende que essa reitoria ela tem uma intenção de um projeto de precarização dessa universidade, né, para além do arrojo salarial, de terceirização, de sucateamento, e é por isso também que a gente tem lutado, né? É um reitor que entrou na USP com o discurso do diálogo, da democracia, e hoje a gente viu, como vocês puderam ver também, que o diálogo dele se baseia em trazer a polícia militar para o campus, para poder reprimir, para poder fazer com que os trabalhadores retroagem nossas reivindicações. Mas o que a gente pode dizer é que a gente não vai retroagir nenhum milímetro enquanto esse reitor não sentar para negociar. A greve na creche está forte, a gente tem uma pressão dos pais para voltar a trabalhar e para atender, então a gente está esclarecendo isso com eles, que a greve, quando a gente faz greve, a gente também está pensando no atendimento das crianças, a gente também está pensando que vai ser a creche para eles daqui a alguns anos, a gente também está lutando pela continuidade da creche. Também, além de tudo, nós temos a função de técnico de apoio educativo na creche e não somos reconhecidas como professora. Nossa função, na verdade, é professora de educação infantil. E faz 1 ano que o Geraldo Alckmin assinou a lei e a lei está parada aqui dentro da USP. Faz 1 ano que a gente está esperando para ser reconhecida dentro da nossa função. Então é outra luta nossa dentro dessa greve. É a luta para ser reconhecida como professora. Não tem arrego! Bom, a nossa unidade é a FEFELESH, o que já tem um peso político muito grande, porque é uma unidade que sempre se construiu à base da luta, não só através da greve, mas da luta de estudantes, né? É um curso de ciências humanas, que por princípio já se estuda a greve, então já deve saber que a luta dos trabalhadores ela não se constrói de outra forma, seja contra governo, seja contra patrões. E no caso da FEFELESH especificamente, a gente tem ali uma série de coisas que afetam alunos e funcionários como um todo. Então a gente tem um prédio ali que já é antigo, que muitas vezes, frequentemente, aliás, a gente vê problemas em agendamento de salas por conta de marimbondos, falta de reforma. Isso também afeta os funcionários, porque as nossas salas também têm goteiras, tem problema de infiltração, tem ali materiais que já deveriam ter sido substituídos por outros que são muito mais biodegradáveis para o meio ambiente, de ABA 4. A gente tem, por exemplo, problema no manuseio de livros da biblioteca, a gente faz a desinfecção e aí teve problemas de contaminação e isso também afeta alunos. Então, como um todo, a FEFELESH tem algumas especificidades que alunos, professores e funcionários vivenciam o dia inteiro. Além disso, a gente sabe que é uma universidade extremamente elitista. E esse elitismo não se mostra só através do vestibular. O vestibular, aliás, é o principal filtro, mas seja no vestibular, seja no próprio programa de permanência estudantil, especialmente das ciências humanas, porque ela não dá lucro. E a gente vai ver, se a gente trabalhasse na Poli, a gente estaria falando de uma situação de aluno muito diferente da FEFELESH. E a gente sabe em relação, eu faço pagamentos de excursão didática, elas estão diminuindo, as bolsas para estudantes estão diminuindo. A nossa greve ela começou no dia 27 de maio, foi uma greve unificada, né? Os professores também entraram, as 3 universidades paulistas, né? O USP, o Unesp e o Unicamp entraram junto, porque foi uma decisão das 3 reitorias, né, do PRUESP de dar o 0 de aumento. Essa insistência no 0 é muito do reitor da USP, né, do Zago, que vem falando desde o começo da sua gestão da crise financeira que a universidade passa. Só que ninguém sabe até que ponto essa crise ela é real, porque a gente não tem abertura das contas, ninguém tem acesso. Então a gente tem os dados que são publicados através da reitoria. Isso já é um problema de democracia, né? A USP é uma universidade que não é democrática.
Muito pelo contrário, né? Se a LDB, que Lei de Diretrizes Bases, né, da Educação, ela preconiza um ensino democrático, a USP ela vai na contramão disso, né? Bom, a gente já está aqui em um certo caminho de sucateamento, porque a USP ela se expandiu nos últimos tempos, né? Você tem a EASH, tem também Lorena, e simplesmente você congelando a contratação, aí você precariza, né? Porque o serviço ele vai precariza até a vida do próprio trabalhador, né? Porque a gente tem que lidar, tomar conta, trabalhar muito mais. Você tem também um corte de 35% da pesquisa, né? Ensino e pesquisa, o que acarreta problemas para a vida estudantil, de permanência, como a Patrícia disse, o fomento, né? Bolsa para pós-graduação e para graduação também. Então você tem uma precarização do ensino também, né? Aí logo depois de toda essa situação, você tem a Folha sugerindo que para se dar conta da crise na USP, o ideal seria a cobrança de mensalidades. Mas aí você pensa, a universidade ela é pública, daí você tem um processo de precarização e a cobrança de mensalidades para dar conta de uma crise financeira que a gente não sabe até que ponto ela se estende. Então me parece que é um projeto de privatização da universidade. E a gente precisa muito da ajuda dos estudantes, porque essa é uma luta de todos. Os professores também estão em greve e é uma luta pela democracia na USP, pela democratização, pela universidade pública, para que realmente a gente consiga pensar no modelo mais democrático de universidade. Eu trabalho no HU, eu sou técnica de enfermagem, trabalho na clínica cirúrgica e assim, meu propósito maior de ter entrado na greve é porque as condições de trabalho lá não estavam boas, estávamos trabalhando muito sobrecarregados, a gente já tinha conversado com a chefia, tentado procurar melhorias das melhores condições de trabalho pra gente, porque a gente tem déficit de trabalhadores, a gente trabalha com número reduzido, a demanda do hospital é muito grande pra gente, a gente tem muito paciente lá, são pacientes complexos, a gente está ficando doente, nós trabalhadores que estamos lá dia a dia estamos ficando doentes. E assim, eu sou nova lá, eu tenho 2 anos e meio e tem muita gente que trabalha lá há muito mais tempo, muita gente lesada com problemas devido do trabalho mesmo, eu também estou tendo problemas. E aí eu falei, não, agora é hora de dar um basta, vou sair de greve sim, que eu concordo, e pra gente o que mais conta é isso. Ele não passar no hospital para uma organização social. O hospital continue sendo da universidade. Assim como tem as entrevistas dele que ele disse que o problema da universidade é a questão da estabilidade, que nós lá no hospital também temos, e a gente quer manter isso, porque o hospital é um hospital muito bom, já foi muito bom, atendimento de excelência, mas hoje em dia está muito debilitado, as condições estão muito precárias para nós trabalhadores e para os pacientes também. E aí também o Zago veio com a questão do corte de verbas e tal. Existem muitos exames que não estão sendo feitos por contenção de gasto, a alimentação dos pacientes diminuiu. Então pra gente eu não concordo com isso. Tivemos agora os nossos salários cortados, porque nós lá em cima, como é um serviço essencial, nós não podemos sair todos de greve e o hospital tem que continuar funcionando. A gente funciona dentro de uma escala mínima. E dentro dessa escala mínima, todos os funcionários que estão em greve, a gente vai lá, marca o ponto e fica na frente do hospital, à disposição do hospital. Ou vendo alguma necessidade, alguma catástrofe, qualquer coisa que demande mais funcionários, está todo mundo sentadinho lá na frente esperando para entrar. E o que foi que eles fizeram conosco? Que eles disseram que nós não trabalhamos. Nos nossos olerites está saindo como falta, que nós não trabalhamos, mas nós estávamos lá todos os dias. E pra gente isso foi terrível. Mesmo com corte de ponto, muitas pessoas estão mais fortes, estão falando, não, então é sim, então vamos mesmo pra greve, vamos lutar pelo que a gente acredita, mesmo com corte de ponto. Muita coisa que com a greve veio à tona. A questão dos assédios da chefia com as pessoas. Nós tivemos uma interação muito grande junto com os outros funcionários de outros setores, porque a gente trabalha muito, não consegue ter esse diálogo que a gente está tendo agora. E a gente está vendo que é cultural da administração do hospital
fazer com que os funcionários se sintam diminuídos, sofrerem assédio, as pessoas sofrem caladas e não falam. Pra gente a greve serviu para isso também, para todo mundo trocar experiência e a gente vê que é a visão da massa mesmo do hospital, a questão de assédio, de tentar reprimir o funcionário, de menosprezar, todo mundo sofre. Se você parar para conversar com funcionários do hospital, todo mundo tem algum caso de assédio para contar. Bem, acho que como funcionária da ECA, eu tenho que dizer que infelizmente a gente passou por um semestre muito difícil mesmo, um semestre de muitos cortes, no orçamento, o que dificultou o trabalho dos funcionários. Eu sou das relações internacionais, eu trabalho com alunos que tentam bolsas de intercâmbio e esses alunos infelizmente não tiveram a perspectiva da concretização do intercâmbio deles, né? E isso é realmente difícil, você conversar com um aluno e explicar para ele, olha, a gente não tem nenhuma resposta, nenhuma perspectiva, porque há muitos alunos que não têm mesmo condições de arcar com o intercâmbio e agora nessa situação eles acabam mesmo com o sonho destruído. Além dessas bolsas, a gente tem as bolsas de estágio, bolsas de iniciação científica, para a gente que tem esse contato direto com os alunos, enfim, é sempre muito difícil conseguir dar uma resposta para eles que de fato agrade ou possa ajudar na perspectiva futura deles. Você tinha perguntado sobre a importância da greve. A importância da greve nesse momento é, enfim, que a gente possa talvez parar com esse projeto, né, esse projeto do Zago, que já vem com rodas, aliás, antes do Rodas a gente já tem esse projeto mesmo da Suelig, né, de privatização dessa universidade, através do sucateamento, né, de dizer que se fosse privada seria melhor, né, porque o privado é melhor e o público não é melhor. A gente tem uma universidade que está há 80 anos aí mostrando que ser pública é sim, é bom, ela é realmente uma grande universidade e acreditamos que não é o caminho a privatização e nem mesmo o sucateamento, enfim, e que os funcionários da universidade, assim como os alunos, docentes, tem um grande potencial e pode se tocar essa universidade da melhor maneira possível. E pra gente, a gente está há 70 dias em greve, né? Pra gente essa semana é a semana crucial, né? Porque a volta dos alunos é o momento da gente conseguir fortalecer a greve com a volta dos alunos. Então hoje, particularmente aqui na ECA, a gente conseguiu fazer uma reunião com os alunos, conjunta com os professores e com os funcionários, com bastante gente, com bacana. E na verdade hoje acabou sendo um dia muito decisivo, porque foi hoje que se concretizou o corte de salário por parte da reitoria, né? A gente teve acesso ao Olerite e a reitoria cortou o salário dos funcionários que estão em greve. Enfim, esperamos que hoje, né, com toda essa violência, né, da reitoria contra os funcionários, que a greve aumente, né, que mais pessoas possam participar.